Não sei por que isso começou, mas me lembro quando isso teve início. Lembro-me da fatídica noite em que fechei meus olhos para dormir e passei a noite inteira acordado, vendo vultos no meu quarto, ouvindo vozes, gargalhadas, risos, passos. Houve noites em que eu até sentia alguém deitado ao meu lado. Sentia alguém me tocar, acariciar meu rosto de modo gentil. Porém a mão que me tocava era áspera e fria, e o bafo que vinha ao meu rosto era pútrido e cadavérico. Eu tinha apenas 10 anos quando isso tudo começou. Hoje tenho 32 e faz 10 anos que não durmo mais do que 1 hora por noite. Já até fui internado em um hospital psiquiátrico depois de tentar matar minha esposa estrangulada, pensando que ela fosse o demônio que noite após noite me atormentava. Na segunda noite após a aparição dessa entidade no meu quarto, eu dormia, ou tentava, tranquilamente, pensando que o que tinha acontecido na noite anterior fosse por causa do filme de terror que eu assistira com meus amigos. Lido engano. Assim que entrei no meu quarto para dormir, fechei a porta e apaguei a luz, eu senti um frio estranho no ambiente, mas a janela estava fechada. Ignorando o caso, me deitei e fechei os olhos. Imagens horrendas me vieram à mente, enchendo-me de terror e medo, enquanto um peso sobrenatural me esmagava no conforto da minha cama. Comecei a suar frio e meu coração disparou. Pensei que eu iria morrer ali. Sentei de ímpeto na cama e gritei. Não tenho vergonha de admitir, eu até mijei de medo. Meu short estava ensopado, assim como minha cama. Não sei ao certo em que momento isso aconteceu, mas aconteceu. Meus pais entraram desesperados no meu quarto segundos depois. Edu, o que aconteceu? Preocupada, perguntou minha mãe. Eu respirava pesadamente. As palavras não encontraram a saída para minha boca. Meus olhos ainda viam os vultos e meu corpo ainda sentia o peso demoníaco. Daquela noite em diante, tudo piorou. Meu rendimento escolar despencou. Até mesmo lá eu via coisas, ouvia coisas. Parecia que todos estavam me encarando e sussurrando palavras ofensivas quando eu passava. As crianças fugiam de mim e eu comecei a ficar sozinho nos intervalos. Somente 2 alunos que ainda insistiam em ser meus amigos. Eles acreditavam que isso era apenas algo da minha cabeça e eu precisava de amigos. Queria que eles estivessem certos. E eles estavam. Houve um dia em que eu dormi na aula de matemática. A noite anterior tinha sido como as outras tantas dos últimos 2 anos. Não consegui dormir nada. Minha mãe já havia falado na escola os problemas que eu vinha enfrentando, os fortes remédios que eu tomava que me deixavam dopado, a ponto de dormir o período todo na escola e nem perceber. Mas naquele dia foi um dos piores, se não o pior. No sonho, eu estava no meu quarto, escondido embaixo da coberta dos demônios que me assombravam. Eles gritavam e destruíam a cozinha da minha casa. Ouvi minha mãe pedindo socorro, ouvi meu pai gritando alguma coisa, pratos eram estilhaçados contra a parede, uma mesa foi arremessada e de repente um som surdo, como se alguém tivesse caído no chão. Então tudo se silenciou. Os passos vieram até meu quarto e pararam na porta, e então a maçaneta virou lentamente para que a porta pudesse ser aberta. Um rosto apareceu na fresta e eu vi os olhos, olhos escuros e ébrios, um sorriso alegre, mas demoníaco. Suas feições eram humanas, mas psicóticas. Ele entrou no meu quarto, andou até minha cama e se deitou comigo. O bafo, o mesmo bafo de todas as noites, pútrido e cadavérico, mas dessa vez tinha alguma coisa a mais, um cheiro acre e pungente. As mãos do demônio me abraçaram de um modo tão gentil que chegou a me dar medo, mais do que eu já sentia. Então ele disse: Calma, meu garoto, eu jamais faria mal a você. O medo me impedia de raciocinar. Havia alguma coisa naquele demônio de familiar, mas eu não conseguia enxergar. Na verdade, não podia, porque todas as noites, quando entrava no meu quarto, ele me mandava fechar os olhos. Assim eu não veria nada, não sentiria nada. Sua voz sempre me dizia que aquilo não era real, e eu acreditava nele, mesmo contra toda a razão. De repente, o demônio começou a me tocar de modo malicioso. Meu coração disparou. Eu queria gritar, mas aquilo era apenas um sonho, um pesadelo. A cada minuto tudo se tornava mais intenso. O carinhoso toque gélido dele no meu corpo, o bafo pútrido, a voz doce e melosa. Quando a mão dele começou a descer pela minha barriga e mais para baixo, minha voz finalmente encontrou o caminho até minha boca e eu consegui gritar. Acordei de um pulo na cadeira da sala, suando, o coração espancando meu peito.
Todos os alunos olhavam assustados para mim. Eu apenas retribuí o olhar, tão assustado quanto eles. Lucas foi quem primeiro me acudiu. Veio até minha carteira e me fez olhar em seus olhos para que eu pudesse me acalmar. Depois me tomou pela mão e me guiou para fora da sala. Amanda veio logo depois e nos acompanhou. Eu estava ciente do olhar da turma sobre mim. Nem mesmo a professora me ajudou. Ela tinha medo de mim. Dizia que eu estava possuído por legiões de demônios. Certa vez até levou um terço de água benta para me benzer. Nem preciso dizer que não adiantou nada. As noites seguintes e os anos seguintes apenas pioraram. Padres e pastores de diversas religiões foram até minha casa para tirar os demônios do meu quarto, mas foi tudo em vão. Centros espíritas e mais tantas outras entidades religiosas, mais nada. O demônio vinha noite após noite me assombrar minha casa, minha família. Minha mãe acordava na manhã seguinte com hematomas, meu pai sempre estava arranhado, até mudamos de casa, mas o demônio me perseguia. A cada noite ele entrava no meu quarto para me assombrar, depois de aterrorizar meus pais. Feche os olhos, querido, dizia ele com sua voz melosa e bafo pútrido ao deitar-se atrás de mim e me abraçar com seus braços gélidos e escamosos. Em algumas noites ele não se contentava em apenas me abraçar e começava a me acariciar. Tocava-me de modo delicado e gentil, porém malicioso. Suas mãos ásperas percorriam todo o meu corpo, enquanto sua voz ébria dizia palavras doces para me acalmar, mas eu nunca me acalmava. Queria gritar pela minha mãe e meu pai, mas tinha medo dele me machucar ou coisa pior. Então ficava em silêncio e com os olhos fechados enquanto suas mãos demoníacas deslizavam por baixo da minha camiseta e short, tocando meu... E foi assim até os meus 18 anos. Eu nunca tive uma noite de paz, de sossego, de sono tranquilo. Até que um dia eu resolvi não fechar os olhos. Quando a noite caiu, eu fui para o meu quarto, levei comigo uma faca da cozinha. Se as coisas espirituais não puderam matar esse demônio, então as físicas tinham que fazê-lo. Coloquei a faca embaixo do meu travesseiro e fechei os olhos. Aguardei pelo demônio como nunca antes o tinha feito. Sua rotina era sempre a mesma. Primeiro, ele aterrorizava meus pais. Depois vinha se deitar comigo. Mas aquela seria a última noite que ele faria isso comigo. Ou ele morreria, ou eu. Ouvi os sons de coisas se quebrando, minha mãe gritando, mas dessa vez consegui distinguir palavras. Por que você faz isso? Era minha mãe que falava. Sua voz era desesperada. Porque você é uma inútil e eu sou quem sustenta essa casa. Havia raiva na voz do demônio. Nós temos um filho. Será que você não consegue se controlar nem por ele? Minha mãe tentava negociar com o demônio, mas eu sabia que era em vão. É por causa dele que eu faço essas coisas. De repente, alguma coisa estava errada. A voz do demônio começou a ficar mais clara. Já não era mais grave e medonha como todas as noites. Como uma neblina que se dissipa em um campo de mortos. Assim a voz do ser infernal clareava à medida que ele falava com minha mãe. Ele é meu garoto e será um homem como eu, sua mulher estúpida. Depois disso, ouvi o som de todas as noites. Um tapa, um corpo caindo e o silêncio. Então fechei os olhos e aguardei pelo demônio. Os passos vieram até meu quarto. A maçaneta girou para baixo e a porta foi aberta. O rosto apareceu na frente da porta e mesmo com os olhos fechados eu conseguia vê-lo. Olhos escuros e ébrios, sorriso malicioso e perverso. Ele entrou no quarto, se deitou atrás de mim e me abraçou. Suas mãos me acariciaram como todas as noites. Passearam pelo meu corpo e mesmo sem ver, no escuro do meu quarto, sabia para onde queria ir. Ele brincava comigo, com cada parte de mim. Meu peito, barriga, por fim descia mais e ali se detinha, enquanto eu, com os olhos fechados, sentia-o em mim, seu bafo alcoólico, seu rosto roçando minha nuca. Feche os olhos, meu garoto, dizia ele com sua voz embriagada. O que você não vê não pode ser real. E meu coração batia descompassadamente de terror. Então eu finalmente coloquei um fim a tudo aquilo. Puxei a faca de debaixo do meu travesseiro e esfaqueei o demônio. Ele gritou de dor.
Pela primeira vez eu ouvi gritar e isso me deu esperança. Quando puxei a faca, ela gotejava com alguma coisa. Estava escuro demais para ver o que era, mas o demônio continuava a gritar. Seu desgraçado, o que você fez comigo? A mão do demônio estava na barriga enquanto ele me olhava de modo furioso. Eu podia ficar olhando ou terminar o que comecei. Então dei outra facada no que seria a mão dele. Havia raiva em mim. Ódio por todos os anos que ele me tocou daquele jeito, me fazendo sentir nojo de mim mesmo. Ele agarrou a própria mão e gritou de novo, mas dessa vez sua voz se tornou mais clara aos meus ouvidos. Eu a conhecia, mas não sabia de onde. Esfaqueei a outra mão dele e o demônio gritou mais ainda. Já não havia mais medo em meu coração. Se ele sangra e grita, também pode morrer. E eu iria matá-lo naquela noite, nem que isso me custasse a vida, porque foi isso que ele tirou de mim. Minha vida, minha inocência. O esfaqueei novamente na barriga e ele gritou mais uma vez e a luz do meu quarto se acendeu. Quando olhei para trás para ver meus pais e dizer que finalmente matei o demônio, apenas minha mãe estava lá. Seu rosto tinha a marca de um tapa e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Mas sua expressão ao me ver sobre o demônio era de espanto. Depois passou para o terror e por fim se consolidou em uma máscara inexpressível. Ela se aproximou de mim sem dizer nada, mas eu estava disposto a terminar meu trabalho. Voltei-me para o demônio, ergui a mão que segurava a faca e estava pronto para apunhalá-lo no coração. Então eu finalmente vi o rosto dele. Ele me olhava com medo. Sim, minha cama estava manchada com o sangue dele, um sangue humano. Suas feições não eram como os demônios que vemos nos filmes. Não, ele era belo, olhos escuros, pele clara, barba por fazer, e eu o conhecia muito bem. Era meu pai. Minha mão vacilou no ar enquanto eu olhava em choque. Todos esses anos era ele quem me tocava, que me acariciava maliciosamente, quem passeava a mão pelo meu corpo, quem me mandava fechar os olhos para não vê-lo. Por isso que nenhum pastor ou padre conseguiu expulsar o demônio do meu quarto. Não havia demônio, apenas meu pai. Senti um toque na mão que segurava a faca e quando olhei para o lado vi minha mãe me encarar. Não havia ódio nem medo em seus olhos. Ela então apertou a mão na minha e eu entendi o que devia ser feito. O que nós tínhamos que fazer tinha que ser juntos. Descemos a mão com a faca e enterramos ela no peito do demônio, no peito do meu pai. Ele deu seu último suspiro enquanto o guiávamos de volta para o inferno. Minha vida não foi melhor depois daquela noite. O demônio continuava a me visitar, mas dessa vez não era físico, era mental. E eu acordava gritando e suando quase todas as noites. Muitas delas eu estava mijado de medo. Minha mãe se suicidou 3 dias depois de termos matado meu pai. Ainda tenho dificuldades para dormir. Mesmo agora, depois que me casei e já estou com meu filho de 9 anos, meus 2 amigos da escola ainda me ajudam e me amparam. Na verdade, foi com a Amanda que me casei. Ela é um anjo, mas temo pela vida do meu filho. Temo que eu seja o mesmo demônio que era o meu pai. Temo fazer com ele o mesmo que meu pai fazia comigo. Eu não o toco, não o abraço, fico a no mínimo 1,5 metro dele, olhando-o agora enquanto dorme, acho que nunca lhe disse que o amo. Filho, eu o amo. Me desculpa se nunca te disse isso, mas eu tinha medo, e ainda tenho, e não posso mais viver com ele. Meu pai me mostrou um demônio que me atormenta até hoje, mas assim como eu dei um fim a ele, também darei um fim a mim. Adeus.